Bom dia, meus queridos. Atenção à frequência, evitem faltas. Começar a nossa aula de hoje com uma pergunta para as meninas. Quem de vocês tem uma prima, assim, aquela prima bem gente boa, que chega na sua casa e entra no quarto, né? Aí pega aquela blusa e diz: Eita, mulher, olha, essa blusa tua dá certo em mim. Ai, fiquei. Tô parecendo tu. Aí olha assim pro guarda-roupa do noivo e diz: Mulher, e esse short? Que arraso! Tu tem um short tão lindo e dá certo com essa blusa. Tem. Tu tem uma prima dessa? Tem. Rapaz. Pois vocês sabiam que o Brasil só foi colonizado por causa desse tipo de prima? Pois é. Não era bem a prima, né? Eram os primos, o rei da França e o rei de Portugal. Assim, eles eram primos segundos, mas eram mais que primos. Porque, por exemplo, o rei da França era casado com Joana da Áustria, que não era da Áustria, era da Espanha, mas tudo bem, era da Áustria também. Só que a Joana da Áustria, ela quando era mais jovem, quando tinha 18 aninhos, que estava só o filé, ela tinha sido prometida em casamento ao rei de Portugal, o Dom João III. Só que ele ainda não era rei, ele era príncipe, no pão, todo na pinta, né? Era um princeso. E aí ela foi da Espanha para Portugal para casar com o Dom João, que era príncipe. Quando chegou lá, o pai do Dom João, que era o rei Dom Manuel, olhou para ela assim, rapaz, a doidinha aprumada. E o velho tava viúvo, tinha ficado viúvo fazia pouco tempo. Ele disse, rapaz, não tem coragem. Tomou a noiva do filho, casou com a Joana da Áustria, o rei Dom Manuel. Então, depois o velho morre, né? E o Dom João não quer casar com ela, manda ela embora, casa com o irmão dela, com a irmã dela. E, bom, enfim, ela terminou casando com o rei da França, que era o Francisco I. E para você ver, o primo já estava de olho nas coisas do outro primo, né? Disse assim: não, você não, essa roupa velha aqui você não quer, o quê? Pegou a que seria a esposa do Dom João III. Mas pera, a confusão do Brasil, que o Brasil entra nisso aí, nessa jogada, não é por causa da mulher, é por causa do Brasil. Aliás, por causa do Brasil, falei besteira, é por causa que o rei da França não tinha terras no Novo Mundo, né? Nas Américas. A gente já sabe pelo Tratado de Tordesilhas, né, que ficou dividido um pedaço para Portugal, um pedaço para a Espanha. E o rei da França, o Francisco I, dizia assim: eu quero ver no testamento de Adão onde é que ele me exclui, qual é a cláusula, ele chamava assim a cláusula que me exclui do testamento de Adão. Claro que, evidentemente, né, não havia nada disso, nenhum testamento de Adão. Bom, a confusão está feita. E o rei de Portugal estava muito interessado no comércio com as Índias, com a Índia, né? As Índias, a gente já viu isso. E o Brasil está abandonado desde 1500 até 1532, são 32 anos aí, que os portugueses não estavam muito se lixando, a própria coroa portuguesa colocou aqui um coitado, né? Jacques, Cristóvão Jacques, ele era o guarda-costas, daí vem a palavra, guarda-costas não é o que guarda as costas da celebridade, não, guarda-costas era o Cristóvão Jacques, porque ele guardava as costas, a costa, o litoral brasileiro. E o Cristóvão Jacques, coitado, ele era encarregado de defender desde 1516. Ele era encarregado de defender, imaginem vocês, a costa do litoral do Pernambuco, Rio Grande do Norte, até Santa Catarina, pelo amor da bacurinha, né? Esse foi o interesse que Portugal demonstrou em defender o Brasil. Nada, praticamente nada, né? E então o rei da França deixava os
os corsários dele, né, os piratas, vêm para cá, invadir, e o rei de Portugal mandava cartas dizendo assim, os caras estão indo lá e estão saqueando o Brasil, estão pegando para o Brasil, estão pegando um bocado de coisa, que confusão é essa? E o rei da França dizia, isso é nada, primo, isso é nada, primo. E foram se apossando. Por exemplo, o Cristóvão Jacques, coitado do Cristóvão Jacques, ele estava no Rio Grande do Norte, os caras estavam lá no Paraná, aí ele estava... Ele vinha descendo, corria para lá e ficava naquele, parecendo vocês, quando o Eugênio está atrás de vocês na escola, né? Pronto, daquele jeito ali. Coitado do Cristóvão Jacques. Ele montou algumas feitorias, por exemplo, feitoria em Pernambuco, feitoria em Igaraçu, feitoria no Rio de Janeiro. O que é uma feitoria? É um armazém, né, para os indígenas iam trazendo as mercadorias que eles queriam, era o algodão e principalmente o pau-brasil, né? Peles de animais, também papagaios, eles vendiam muito na Europa. Então, o Cristóvão Jacques fazia essas feitorias era para ir armazenando, né? Os indígenas iam trazendo, iam trocando lá pelas coisas e armazenando. Só que quando ele montava uma feitoria, que ele saía para vigiar, guardar as costas, né? Que ele descia um pouquinho, os cabiam lá, os franceses, e tomavam, matavam todo mundo, tomavam e pegavam todo o material que estava ali, levavam para a França. E deixavam lá como se eles tivessem fundado a feitoria. Isso aconteceu diversas vezes. E aí chegou num ponto que a coisa estava insuportável. Isso aqui estava cheio de piratas franceses. E com o aval do rei da França, Francisco I. François, como é primeiro em francês? Não sei. E aí, um belo dia aconteceu lá na Espanha, no porto de Sevilha ou de Málaga, por ali, na Andaluzia. Os portugueses chegaram no navio, pegaram lá um navio francês, o Peregrina, uma nau, e quando abriram os porões, rapaz, tinha, só para vocês terem uma ideia, 15.000 toras de pau-brasil, 15.000 toras, não era 15 toras não, 15.000 toras de pau-brasil, tinha 3.000 peles de onça. Onça? A onça. Pronto, tinha 3.000 peles de onça, 600 papagaios. Imagina a zoada que era dentro desse navio. Os portugueses escutaram de longe a barulheira que os papagaios faziam. Bom, isso aí foi para culminar, foi a gota d'água, foi um estopim para o rei de Portugal dizer: rapaz, chega. Ou eu tomo uma providência, ou os cabras vão tomar de mim o Brasil. A prima dele, né? O primo Francisco I. E providência do Dom João III, qual vai ser? Cadê? As famosas capitanias hereditárias. Focou? Vocês estão vendo? Essas capitanias assim, é uma divisão meio estranha, né? Só passou um traço. Vou mostrar o que o rei de Portugal fez, viu? Como eles não conheciam bem o terreno, o rei de Portugal disse: rapaz, isso aqui, isso para tu. E ele saiu fazendo riscos assim, né? Claro que não foi o rei que fez isso aí, né? O que se conhecia era muito pouco do nosso litoral, eram mapas extremamente precários, né? Mas, enfim, o rei resolveu fazer essa divisão e ceder. Ele doou essas imensas áreas para gente muito próximas a ele. Por exemplo, quase todos, acho que foram 15 capitanias para 12 donatários e 7 ou 8 eram membros ali, funcionários da Fazenda, do Ministério da Fazenda, né? Não era o Ministério da Fazenda, como se fosse o Ministério da Fazenda lá do rei de Portugal. E isso já em 1532, assim que ele recebe essa última notícia aí
da nau peregrina, ele já toma as providências. Não, vamos logo encaminhar isso aqui. O rei tá tendo uma postura bem interessante assim para ele, né? Em primeiro lugar, ele está povoando, tentando colonizar essa área, né, do Brasil, do litoral brasileiro, e ao mesmo tempo ele lava as mãos, porque ele doou para fulano de tal deve ao rei obediência total, e o rei não vai gastar nada, nada. Pois é. Quem recebeu as capitanias pensou assim: rapaz, uma capitania hereditária. Eu vou passar isso para o meu filho, o filho para o filho dele. E a gente vai ficar passando assim: nós vamos ser reis, vamos criar uma dinastia. E de fato, cada capitania dessa é muito maior do que Portugal. Olha o que né? O rei estava abrindo mão de um negócio assim bem interessante, porque era um reino inteiro dando de presente. Tome, é seu. Um rei generoso demais, não? Rapaz, pense no presente, porque o que ele estava dando já estava cheio de gente, já tinha o pessoal aqui, os indígenas, os nativos, né? E aí, o que ele está fazendo, na verdade, é dando um problemão para os caras. Das 15 capitanias, só 2 foram para frente. E né, dizer assim, foram para frente é quase um exagero, porque, por exemplo, a capitania de São Vicente, que ficou para o Martim Afonso, que foi um grande guerreiro e um grande ladrão português, ele se desinteressou pela capitania. E ela só foi para frente porque alguns investidores alemães montaram engenhos nela, e porque lá a capitania de São Vicente, que é ali onde hoje é o litoral de Santos, a Baixada Paulista, a Baixada Santista, né? Ali os caras vendiam indígenas como escravos. O grande negócio lá na capitania de São Vicente era a venda de escravos. O João Ramalho, aquele desgraçado, vendeu escravo à torta e à direita, né? E a outra capitania que deu certo foi a capitania de Pernambuco. Essa sim deu certo através do plantio da cana, mas a duras penas. O plantio da cana é a produção do açúcar. Foi a duríssimas penas, porque o capitão donatário, o cara que recebia essa capitania, ele tinha que fazer, primeiro, ele tinha que ter muita grana para investir, porque ele tinha que, no mínimo, 2 navios ele tinha que ter. E o navio, né? Não só a posse do navio, mas também ele tinha que armar o navio. Quando eu falo armar, não é colocar armas, isso também, tem que colocar armas, canhões, etc. Gente com armas também, mas armar é deixar o navio pronto para viajar. Ter o pessoal adequado, o pessoal contratar gente que fosse capaz de fazer o navio ir adiante, né? Transitar pelo Atlântico, e ainda mais conseguir gente com coragem para povoar isso aqui. Pelo amor de Deus, vai ser complicadíssima a vida dos capitães donatários. E além disso, as pessoas que ele conseguia arrebanhar, beleza, gente com muita coragem, etc. Mas tinha gente que ele era obrigado a trazer, que eram os degradados, aqueles caras que eram condenados, muitos condenados inclusive à morte, os caras com condenações pesadas. Mas aí um dos capitães donatários, o Coutinho, Vasco Fernandes Coutinho, ele teve que trazer de uma vez só 60 indivíduos criminosos de Portugal para ele tentar organizar os caras aqui. Inclusive, a capitania dele, que é a capitania de São Tomé,
Justamente por conta desses caras que começam a atacar os indígenas e a maltratar os indígenas da região lá. E esses indígenas eram os goitacazes. Quer dizer, os goitacá. E aí, né, a coisa deu errado, porque esses eram grandes guerreiros e deram um cacete gigantesco e acabaram com a capitania do Vasco Fernandes Coutinho. Outro Vasco que colocou tudo a perder. A gente já conhece na história, né? O Vasco da Gama fez isso, o Vasco Fernandes Coutinho, tem outro Vasco por aí que também volta tudo a perder, saudades gosto. Bom, essas capitanias hereditárias vão ter uma vida muito curta. Em algumas, o capitão donatário nem veio. Por exemplo, o Martim Afonso, ele já tinha vindo ao Brasil e ganhou 3 capitanias, ganhou 3. Mas ele disse, adeus, eu vou para a Índia e vai se dedicar à Índia, às Índias, né? E deixou isso aqui, ele abandonou, ele não quis nem ver. 3 capitanias que ele tinha. E já conhecia a terra. O irmão dele, Pero Lopes, acho que é Pero Lopes, também não vem, vai para a Índia. E ele tinha 2 capitanias. As outras que sobraram, os caras não resolveram investir muito não, alguns não vieram. Teve um que foi comido pelos índios, teve... Bom, as capitanias, os capitães donatários não contavam com nenhuma ajuda do rei, nenhuma ajuda das outras capitanias, cada uma era totalmente independente e o cara tinha que se virar para se defender, primeiro, dos ataques dos franceses, constantes, tentando invadir, e dos ataques dos indígenas. Por mar, por terra, como é que resiste? Sem ajuda nenhuma do governo. Está que nem a gente em tempo de pandemia, né? Como é que a gente resiste sem uma ajudinha do governo, né? Fica difícil. Então, pessoal aí dos segundos anos, fim das capitanias hereditárias, curta duração, 1546, já não dá mais para seguir com essas capitanias.